Amém? Deus abençoe. Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Segundo a orientação do nosso pastor, vamos abrir o Gênesis capítulo 26, a falar sobre conquista. O pastor me orientou e eu farei isso esta manhã, por favor. Gênesis capítulo 26. Obrigado, pastor Elias, pastora Cida, obrigado pelo carinho, pela forma amável. Pastor Mota, rapaz, a doutora lá, achava que ela era só psicóloga, agora também é cantora, agora é ensinadora e é profetisa também, rapaz. A mulher tá demais. Escritora também. Rapaz, cadê o livro, pastora? Está vendendo esse livro? Como é que está esse livro? Meu Deus. Vai mandar para a Andréia, não fala isso não, que ela está assistindo. Só vai ter que mandar agora, que se eu não chegar lá, ela vai ficar brava comigo aí, com esses livros, tá bom? Sobre os nossos livros, eu trouxe, parece, 5 kits ontem, o pessoal reclamou, pastor, acabou. Meu site é pastornerildaceoli.com.br, você pode adquirir os livros lá, tá bom? Cadê o Miguel? Aquela mente brilhante, está aqui conosco, Miguel. Miguel, aonde está? Miguel, aquela mente brilhante, dos anos que eu venho em Mato Grosso, é uma das mentes mais brilhantes que eu conheci, a mente do querido Miguel. Eu falei o quê? Vocês nem esperaram eu completar. Mato Grosso do Sul. Agora, vocês estão precipitados demais. Eu ia falar Mato Grosso do Sul. Aí eu falei Mato Grosso, porque não tem como falar do Sul antes do Mato Grosso. Então começa o Mato Grosso, depois começa. Vocês se precipitam demais. Vamos lá, capítulo 26, versículos 1, 2, 3, 12, 14, 20, 21 e 22. E havia fome na terra, e a fome era além da primeira que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque, Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. 2. E apareceu a ele o Senhor. Vamos lá, gente, quem apareceu a ele? O Senhor apareceu a ele e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. 3. Peregrina nesta terra, porque eu te faço 2 promessas. Primeira, eu serei contigo. Segunda, eu te abençoarei. Porque a ti e a tua semente darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que tenho feito a Abraão teu pai. 12. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano. Vamos lá? E colheu naquele mesmo 100 medidas. Por que colheu 100 medidas? Porque o Lula perdeu a eleição? Não. Porque o Bolsonaro foi candidato? Não. Ele colheu 100 medidas porque o Senhor fazia o quê? O abençoava. 14. E tinha possessão de ovelhas, possessão de vacas. Muita gente disse isso de maneira que os filisteus passaram a ter um comportamento que foi falado na primeira aula. Vamos lá, os filisteus passaram a ter dele o que, gente? Inveja. Versículo 20, e os pastores de Gerar porfiaram com Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço de Ezeque, que quer dizer contenda. Cavaram outro poço, também porfiaram sobre ele. Por isso chamou o nome de Sitna, que quer dizer inimizade. Partiu dali, cavou um outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome de Rehobote, e disse: porque agora nos alargou o Senhor no Mato Grosso do Sul. Porque agora nos alargou o Senhor em Campo Grande. Porque nos alargou o Senhor e crescemos nesta terra. 23, grita bem alto comigo, diga: depois. Subiu dali a Berseba. Diga para quem está ao seu lado: vamos a Berseba esta manhã. Diga: vamos a Berseba esta manhã. Se você pode, tome seu assento. Obrigado por estar sobre os pés. Esse texto, para falar sobre tempo de conquista, é um texto que conta a história de Isaque. O nome Isaque significa dizer riso, ou alegria, ou aquele que traz felicidade. Capítulo 26, versículo 1 diz que havia fome na terra. A fome tem 2 origens. Primeiro, a escassez de alimento. Segundo, a falta de chuva. Devido à escassez de alimento e à falta de chuva, havia
fome na terra. Havia uma crise. A palavra mais comum, mais natural, mais normal, e nós ouvimos no nosso métier social é crise. Crise financeira, crise espiritual, crise das instituições, crise moral, crise eclesiástica. A palavra que se ouve é crise. Se você escrever a palavra crise e tirar a letra S, você vai observar que vai ficar a expressão CRI, ou seja, a crise é oportunidades para se criar. Crise é oportunidades para se criar. Toda crise, ela possui 3 elementos. Toda crise, ela possui 3 elementos. Primeiro, um agente causador. Nesse caso, é a falta de chuva e a falta de alimento. Segundo, uma lição para ser extraída para a nossa vida. O grande cerne, ou a grande sacada, não são as crises, são as lições a serem extraídas para a vida. Terceiro, toda crise, ela tem um prazo de validade. Ela tem dia para começar e tem dia para terminar. Todo sofrimento, ele tem um prazo de validade. Tem dia para começar e tem dia para terminar. Toda provação, ela tem prazo de validade. Tem dia para começar e tem dia para terminar. Na crise, 2 grupos de pessoas se destacam. Na crise, 2 grupos de pessoas se destacam. Primeiro, aqueles que se vitimizam. Segundo, aqueles que se posicionam. A escolha é sua. Vai se vitimizar ou vai se posicionar. Como assim, pastor? Na crise, 2 grupos de pessoas se destacam. Aqueles que preferem ficar chorando, se vitimizando, ou aqueles que se posicionam, que ganham dinheiro vendendo lenço. A escolha é sua. Vai ficar chorando ou vai ganhar dinheiro vendendo lenço? A escolha é sua. E o texto bíblico diz que havia fome na terra. E essa fome é, além da primeira, que foi nos dias de Abraão. Capítulo 12, versículo 10, do mesmo livro, diz que na época de Abraão houve uma fome em extremo. Porém, passaram-se 80 anos, a história se repete. 80 anos depois, a cena da novela mesma. 80 anos depois, o filme é mesmo, fome na terra. Isaac coloca, Isaac assenta, Isaac deposita, Isaac põe em seu coração o desejo de ir até Abimeleque. Abimeleque não é nome, é título, como Herodes, como Faraó, são títulos. Todos os reis dos filisteus são chamados de Abimeleque. Versículo 2, o texto diz que apareceu a ele o Senhor. Vamos lá, gente, quem apareceu a ele? Na antiga aliança, no Antigo Testamento, dependendo das circunstâncias, ou dependendo da forma, Deus se manifestava de uma maneira. Por exemplo, quando alguém achava que Deus não estava lhe vendo, ele se manifestava dizendo, eu sou o El Roi, eu sou aquele que vejo todas as coisas. Quando alguém estava fraco, ele se manifestava dizendo, eu sou o El Shaddai, eu sou todo-poderoso. Quando alguém precisava de uma provisão, ele se manifestava dizendo, eu sou o Jeová Jireh, eu sou Deus que provê todas as coisas. Quando alguém precisava de um pastor, ele se manifestava dizendo, eu sou Jeová Raá, eu sou o seu pastor, nada lhe faltará. Quando alguém estava no meio de uma peleja, de uma batalha, ele se manifestava dizendo, eu sou Jeová Nissi, eu sou a tua bandeira. Quando alguém precisava de um Deus grande, ele se manifestava dizendo, eu sou Jeová Eloí, eu sou Deus Altíssimo. Quando alguém estava enfermo, quando alguém estava doente, ele é o Jeová Rafá, é o Deus que sara, é o Deus que dá saúde. Para quem precisava de uma vitória, nem para hoje era, a vitória é para ontem. Ele é o Jeová Tsabaote, ele é o Senhor dos exércitos. Mas quando alguém se reunia para cultuar, para adorar, ele é o Jeová Shammah, ele está aqui, está presente em nosso meio esta noite. Mas para Isaac, ele era o Senhor. A etimologia Senhor aparece na Bíblia aproximadamente 2.600 vezes. A palavra Senhor quer dizer soberano, a palavra Senhor quer dizer aquele que tem, a palavra Senhor quer dizer aquele que pode, a palavra Senhor quer dizer aquele que faz, a palavra Senhor quer dizer aquele que tem capacidade de cumprir o que está falando. Quem estava falando com Isaac era o Senhor. E quem fala aqui em Campo Grande essa manhã também é o Senhor.
Apareceu o Senhor e deu a ele uma direção. Apareceu o Senhor e deu a ele uma direção. O espírito de profecia diz da minha boca esta manhã: Deus vai te dar uma direção. Deus lhe dará uma direção. Direção para tomar a atitude certa. Direção para tomar a decisão certa. Direção para casar com a pessoa certa. Direção para seguir na vocação certa. Direção para seguir no ministério certo. Direção para buscar os dons certos. Direção para vender na hora certa. Direção para comprar na hora certa. Direção para fazer a sociedade com a pessoa certa. Direção para fazer o investimento certo. Deus vai dar uma direção. A direção de Deus a Isaac é: habita na terra, mas a terra improdutiva habita nela. Mas a terra é estéril, habita nela. Mas a terra não nasce nada, nem chuchu produz na terra, habita nela, porque eu te faço duas promessas. Primeira, eu serei contigo. Segunda, eu vou te abençoar. O diferencial não é a terra, o diferencial é quem está por trás da terra. O diferencial não é onde você congrega, é quem está por trás de onde você congrega. Não é onde você mora, é quem está por trás de onde você mora. Não é onde você tem empresa, é quem está por trás da sua empresa. Não é onde você tem um escritório, consultório, é quem está por trás. Porque se foi Deus que lhe plantou nesta terra, Deus vai te fazer crescer nela. Deus vai te fazer crescer nela. Sempre é comum, é natural as pessoas se perguntarem: pastor, qual é o melhor lugar para se morar? O senhor acha legal continuar aqui em Campo Grande? O senhor acha legal eu ir para São Paulo? Estou pensando, pastor, em ir embora para o Rio de Janeiro. Estou pensando em ir embora para o Paraná. Estou pensando em morar nos Estados Unidos da América. Estou pensando em estudar no Canadá. Estou pensando em ir embora para a Europa. Estou pensando em ir para a Austrália, Nova Zelândia. Qual é o melhor lugar para se morar? Nunca mais se esqueça disso. Melhor lugar para se estar na terra é no centro da vontade de Deus. Se você estiver no centro da vontade de Deus, onde Deus se colocar, Deus vai te abençoar. Não é a terra, é quem está por trás da terra. Adão e Eva estavam no paraíso, e no paraíso foram derrotados. Jesus estava no deserto. No deserto, Jesus saiu vencedor. Não é a terra, é quem está por trás da terra. Ló estava nas campinas verdes e verdejantes de Sodoma e Gomorra, e lá ele se perdeu. Abraão está no meio dos espinhos dos pedregais, e lá ele saiu vencedor. Não é a terra, é quem está por trás da terra. E Deus estava falando com alguém esta manhã: habita nesta terra, porque eu vou te fazer crescer nela. Você precisa entender que você precisa ter uma experiência com os céus, uma experiência com Deus, porque as experiências, elas são individuais. As experiências, elas são individuais. Não é porque deu errado para alguém que dará errado para você. Não é porque alguém não triunfou que você não vai triunfar. Não é porque alguém não galgou vitória que você não vai galgar. Não é porque alguém não cresceu que você não vai crescer. Na hora da crise, Deus disse a Abraão: desças ao Egito. Desça ao Egito. O mesmo Deus que disse para Abraão descer ao Egito, na hora da crise, ele disse para Isaac: seu pai eu liberei para ir, mas você não desça. Seu pai eu deixei ir, mas você não desça. Na hora da crise, Deus diz a Satanás: eu te dou permisso. Eu te dou a permissão de você tocar em tudo aquilo que Jó tem. Na hora da crise, Deus disse a Satanás: em Pedro você não encosta a unha. Em Jó eu deixei você tocar em tudo, mas em Pedro você não põe a mão. Na hora da crise, Herodes prende Tiago e tira a sua vida. O mesmo Herodes, na hora da crise, põe Pedro na prisão. O Senhor diz: em Tiago você toca, mas em Pedro você não rela a unha dele. Deus está lhe dizendo: as experiências são pessoais. Habita na terra que Deus se colocou, porque Deus vai te fazer crescer nesta terra.
nesta terra. Quem recebe a palavra, diga glória a Jesus. Versículo 12. Isaac toma uma atitude. Isaac semeia. Vamos lá? Isaac faz o que, gente? Semeia. Isaac faz o que? Semeia. Semeia na mesma terra. Na mesma terra. Na mesma terra. Isaac faz o que os donos da terra não querem fazer. Isaac não é o dono dessa terra. Essa terra é dos filisteus. Mas Isaac acredita naquilo que a maioria não acredita. Você quer resultado diferente? Fazendo a mesma coisa. Você quer resultado diferente? Fazendo a mesma coisa. Você quer resultados maiores? Fazendo as mesmas coisas. Se você quer resultados diferentes, aprenda a fazer algo diferente. Você quer resultados maiores? Aprenda a fazer coisas maiores. Você quer chamar a atenção de Deus? Aprenda a fazer o que a maioria não está acostumada a fazer. Se você fizer o que a maioria não está acostumada a fazer, prepare para receber o que a maioria não está preparada para receber. Ninguém quer orar, ore você. Ninguém quer jejuar, jejue você. Ninguém quer ler a Bíblia, leia a Bíblia você. Ninguém quer viver em santidade, vive em santidade você. Ninguém quer pregar a verdade, pregue a verdade você. Ninguém quer ofertar, oferte você. Ninguém quer dizimar, dizima você. Ninguém quer vir para a igreja, vem para a igreja você. Ninguém quer dar glória, dê glória em você. Ninguém quer adorar, adore você. E prepare para receber o sobrenatural. Projeta para mim, por favor. Tem como projetar 2 textos. Primeiro é o Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 47. Marcos 10, 47. Marcos 10, 47. Dá para projetar para a gente, por favor? Evangelho de Marcos, capítulo 10, o versículo 47. Vamos lá? E ouvindo que era Jesus de onde? Jesus de onde? Aqui nós estamos falando de Bar, o filho de Timeu, Bartimeu. Ele tem uma deficiência visual, mas não tem a deficiência auditiva. Ele ouviu que era Jesus de onde? Começou a aclamar e a dizer, o que é que ele disse? Jesus, filho de Davi. Observe, ele está ouvindo que é Jesus de onde? Jesus de onde? Ele não reverbera, ele não repete Jesus de Nazaré. Ele começa a chamar Jesus de um título messiânico que ninguém em Jericó está chamando. O Miguel, que tem uma mente brilhante, ele lembra até o nome da cidade que eu nasci na Bahia. E lá eu tenho um apelido de criança. Só quem conviveu comigo sabe esse apelido. Fui pregar em Santarém, no estado do Pará. E era uma festa grande, deveria ter, eles falaram umas 50 mil, vou diminuir a metade. Umas 25 mil pessoas, umas 25 mil pessoas. E um conterrâneo meu, da minha cidade da Bahia, estava passando o trabalho, sujo, estava vindo do trabalho, e viu lá a minha foto, disse, eu conheço ele. E chegou sujo, o pessoal disse, não, deve ser ladrão, quer roubar o pastor, não, roubar o pastor. Não vai se aproximar, não vai se aproximar. Quando eu vou passando, missionário irmã Cida, ele grita apelido. Quando ele gritou, disse, tem alguém aqui que me conhece, tem alguém aqui que me conhece, tem alguém aqui que me conhece, tem alguém aqui que me conhece. E aí eu fui procurar a pessoa. Voltemos ao texto, Marcos 10, 47, vamos lá? Agora Marcos 10, 47, e ouvindo que era Jesus de onde? Começou a clamar e a dizer, Jesus filho de quem? Tem misericórdia de mim. 49, põe o 49, põe o 49, põe o 49. Jesus fez o que, gente? Jesus fez o que, gente? Parou. Disse que o chamasse. E o chamaram cego, dizendo-lhe, tende bom, levanta-te. Levanta-te. Lembra que a missionária fez com o pastor Eves? Levanta-te, que ele te chama. 50. E ele fez o que, gente? Ele fez o que? Lançando de si a sua capa. Existe pelo menos 7 capas na Bíblia. A capa da confiança, que era a capa de José.
A capa do pecado, que era a capa de Acã. A capa da autoridade, que era a capa de Elias e de Eliseu. A capa da identidade, que era a capa de Cristo. A capa de Paulo, que era a capa ministerial. A capa de Bartimeu, que era a capa da humilhação. Essa capa vinha escrito aqui atrás em latim. Essa capa estava escrito atrás em latim. Esse homem é um pedinte. Esse homem tem a autorização para pedir esmola. Quando disseram para o cego que o Cristo o chamava, versículo 50, por favor, ele pega a capa e lança sobre si, que era o alvará de funcionamento, era o CNPJ. Talvez alguém olhou e disse: bah, amanhã vai ter alguém no teu espaço, amanhã vai ter alguém no teu lugar, amanhã vai ter alguém pedindo esmola na tua vaga. Talvez Bah olhou e disse: quem está me chamando é Jesus, quem está me chamando é Jesus. Coloca o 51, e Jesus falando, disse-lhe, vamos lá, o que é que Jesus disse? O que é que Jesus disse? Que queres que te faça? Ele recebe de Deus uma benevolência, uma graça, uma vitória, uma bênção. Se pudéssemos usar uma linguagem contemporânea, ele recebe um cheque assinado em branco. Só 3 pessoas da Bíblia recebem cheque assinado em branco. O primeiro é Salomão, quando o Senhor apresenta-se de noite a ele, diz: pede-me o que você quiser, lhe será feito. O segundo é Eliseu, quando ele diz para ele: pede-me o que você quiser e lhe será feito. E o terceiro é Bah, quando Cristo chega para ele: o que você quer que eu te faça? Você quer um apartamento? Você quer uma casa? Você quer casar? O que é que você quer? Eu quero receber o que ninguém em Jericó até hoje recebeu. Eu quero ver. Jesus disse: então veja. Se você quer chamar a atenção de Deus, aprenda a fazer o que a maioria não está acostumada a fazer. Oh, glória! Quem está me entendendo, diga glória a Jesus. Projeta outro texto. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, e o versículo de número 25. A história de Davi e Golias. Golias tinha aproximadamente 2,92 metros. 2,92 metros, e a Bíblia diz que ele estava há 40 dias, pela manhã e à tarde. 4 vezes 2, 8, daria 80 vezes, mas naquele dia que Davi foi pela manhã, então 80 menos 1, 79. Os irmãos de Davi tiveram 79 oportunidades e não fizeram nada. 79 oportunidades e não fizeram nada. 79 oportunidades e não fizeram nada. E Davi se certifica e diz: se eu lutar contra esse homem e vencer, o que vai acontecer? E dizia os homens de Israel: vixe, aquele homem que subiu, pois subiu para afrontar a Israel. E há de ser, pois, ao homem que eu feri. O rei vai enriquecer ele de grande riqueza. Ele vai casar com a filha do chefe e fará isenta de impostos a casa de seu pai em Israel. Primeiro, vai ficar rico. Segundo, vai ser genro do homem. Terceiro, nunca mais vai pagar imposto. Davi disse: eu vou receber o que ninguém em Israel recebeu. Então eu vou fazer o que ninguém em Israel quer fazer. Eu vou fazer o que ninguém quer fazer. 17:49. E Davi meteu a mão no alfoge e tomou dali quantas pedras? Um mar. E como a funda fez o que, gente? Atirou e feriu o gigante na testa. E a pedra se lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Olhe para cá. A lei natural, se a pedra bate na testa do gigante, é o gigante cair para trás. A lei natural, se a pedra
bate na testa do gigante, é o gigante cair para trás. Mas o texto bíblico não diz que o gigante cai para trás. O texto diz que é o gigante cai para frente, porque quem lança a pedra para o gigante cair é Davi, mas quem empurra o gigante por terra é o Deus Todo-Poderoso. Faça o que a maioria não quer fazer e prepare para receber o que a maioria não está preparada para receber. E semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano. Diga para duas pessoas: não será em 2027. Diga: não será em 2027. Aperta a mão dele, a mão dela. Diga: é ainda em 2026. Diga: é ainda em 2026. Deus vai te dar uma grande colheita. Deus vai te dar uma grande colheita. Deus vai te dar uma grande colheita. Semeou Isaac naquela mesma terra, colheu naquele mesmo ano sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Versículo 14: possuía ovelha. Um homem ficou fazendeiro, tinha muitas vacas. O homem virou empresário, muita gente trabalhando para ele, de maneira que os filisteus passaram a ter um comportamento. Os filisteus passaram a ter de Isaac inveja. Quantos querem ser abençoados? Essa pergunta é capciosa, vou fazer por mais 2 vezes. Quantos querem ser abençoados? Pela última vez. Quantos querem ser abençoados? Pergunta pastoral: você está preparado? Porque todo aquele que Deus abençoa, o filisteu tem dele? O filisteu tem dele? O filisteu tem dele inveja. O que é inveja? Inveja é sentimento de ódio, que alguém alimenta no coração por ver a prosperidade de outro. Inveja é sentimento de ódio, que alguém alimenta no coração por ver a prosperidade de outro. Deixa eu lhe dar uma palavra pastoral. Anote ela e coloque lá no seu status ou no feed do seu Instagram. Porque tem gente que vai lá todo dia curiar sua vida. Não curte nada, não comenta nada, mas todo dia ele está lá. Então anote ela, não é uma indireta, é direta mesmo. Para quando ele for lá hoje, ele vê. Não aceite crítica construtiva de quem nunca construiu nada. Não aceite crítica construtiva de quem nunca construiu nada. Nunca aceite crítica construtiva de quem nunca construiu. Sempre houve e sempre haverá filisteu. Sempre houve e sempre haverá filisteu. Outro dia eu comprei um jumentozinho, um jegue, um carrozinho, parei na porta da igreja. Quem estava lá? O filisteu. Quando eu parei, ele disse: é seu esse carro, pastor? Eu disse: por misericórdia. Pagou à vista? Eu disse: não tenho dinheiro. Financei. Em quantos meses? Eu disse: Jesus, tem misericórdia. Muitos meses. É cara a parcela? Eu disse: para mim é. Ele disse: é bonito o painel? Voltei para o carro. Liguei. Ele disse: é automático, né? Eu disse: por misericórdia. Tem ar? Eu disse: por misericórdia. É econômico? Eu disse: peguei hoje, coloquei R$10 só para vir na igreja, Aí ele desceu, ficou olhando, disse: é branco, né, pastor? A língua coçou para dizer vermelha, mas eu me controlei e disse: é branco. E Jesus, tira essa alma daqui, meu Deus, dê misericórdia. E aí eu disse: ele vai elogiar agora. Pastor, que carro feio, pastor. Aí eu perdi a paciência. Eu disse: o carro é seu ou é meu? Quem tem que gostar é você ou sou eu? Vai tirar paz de outro, em nome de Jesus.
Deixa eu lhe dar uma palavra pastoral. Não saia da igreja por causa do filisteu. Não abandone o evangelho por causa do filisteu. Não largue de Jesus por causa do filisteu. Não saia da igreja por causa do filisteu. Sempre houve, sempre haverá filisteu. Se você vem para a igreja terça, quinta, domingo, vão lhe chamar de fanático. Se você vem só no domingo, vão lhe chamar de domingueiro. Se você dá glória a Deus alto, vão dizer que Deus não é surdo para dar glória dessa altura. Se você dá glória a Deus baixo, vai dizer que nem unção você tem para dar glória a Jesus. Se você fala línguas estranhas, vai dizer que você só fala língua. Se você não fala línguas estranhas, vai dizer, será que é batizado com o Espírito Santo? Se você anda de terno e gravata, vão dizer que você está querendo ser pastor. Se você anda com a roupa mais moderna, vão dizer que você é mundano. Se você está com a roupa mais composta, vão lhe chamar de velha, de arcaica, de ultrapassada, de carola e de cafona. Se você usa a roupa mais moderna, vão lhe chamar de mundana. Se a igreja faz festa, ele reclama, a igreja só vive de festa. Todo dia tem cantor e pregador de fora. Aí a igreja não faz festa, ele reclama do mesmo jeito. Ninguém aguenta, irmão, igreja parada. Se o culto acaba às 9h30, ele diz que o pastor está sem doutrina, está acabando o culto tarde demais. Se o culto acaba cedo, diz que o pregador estava sem mensagem, por isso que acabou o culto cedo. Se a família do pastor toma conta de tudo na frente do trabalho, só está ali porque é da família do pastor, é filho do pastor. Mas se os filhos do pastor não vêm na igreja, ele diz que o pastor não toma conta nem da casa dele, agora quer vir tomar conta da igreja do Senhor. Se o pastor é velho, já está na hora de jubilar. Se o pastor é novo, é porque não tem experiência. Se traz alguém de fora para assumir a igreja, porque trazer alguém de fora para assumir a igreja? Aí coloca alguém do ministério para assumir, não tinha outra pessoa de fora para colocar no lugar. Não tem jeito para agradar o filisteu, mas filisteu nenhum morreu na cruz para te salvar. Quem morreu na cruz para te salvar foi Jesus de Nazaré. Você consegue alcançar a mão de alguém? Aperta a mão dele, aperta a mão dela. Diga, aceite o filisteu ou não. Deus vai te abençoar. Diga, Deus vai te abençoar. Sacode ele, sacode ela. Diga, tem bênção em 2026. Tem bênção. Oh, glória a Deus. Versículo 16. Abimeleque chega para Isaac e disse: aparta-te de nós, você está poderoso demais. Isaac desce ao vale. Vamos lá? Isaac desce onde? Lá no vale, Isaac encontra 3 poços, cheios de entulho, cheios de sujeira, improdutivos. Isaac limpa o primeiro poço, tira os entulhos, tira a sujeira, tira os cacos. Aquele poço começa a jorrar água cristalina. Quem aparece lá? Esse poço é nosso. Nunca mais esqueça dessa fala nordestina. Filho feio, ninguém quer ser pai. Filho bonito, todo mundo quer ser o pai. Você está na prova, ninguém é o pai da criança. Você está sofrendo, ninguém é o pai da criança. Você é anônimo, ninguém é o pai da criança. Você está sendo caluniado, perseguido, a imprensa está batendo em você, ninguém quer ser o pai da criança. De repente Deus resolve mudar a história. Quando Deus resolve mudar a história, te exalta, te abençoa, te promove, aparece o pai da criança.
Fui eu que dei uma força. Fui eu que acreditei nos sonhos. Não divida os créditos com o filisteu. Quem vai fazer é Deus. Vou contar esse testemunho, alguém precisa ser edificado. Eu morava em uma comunidade com a irmã Andréia, minha esposa há 34 anos. E um amigo meu que era empresário, riquíssimo, disse: Nerildo, estou trabalhando com água, fiz um estudo e não achei a água, gastei o dinheiro, mas você é homem de Deus, ore, se produzir água, eu vou te dar uma casa. Eu morava numa favela. Eu disse: é o sonho de ganhar uma casa. Disse para a Andréia: todo dia, depois da meia-noite, eu vou orar. E você não precisa acreditar nisso, é uma fé minha, experiência minha. Todo dia, meia-noite, eu ia em cima do terreno e orava: Senhor, manda água, revela, vai. 7 dias orando, o Senhor me disse: desse lado aqui tem água, desse lado aqui tem água. Chamei ele e disse: o Senhor disse que pode cavar aqui que dá água. Disse: não, mas o estudo que eu tenho, eu cavei 156 metros desse lado e não achei. Disse: tu é doido, tu não mandou orar? Eu estou lhe dizendo que desse lado tem água. E ele disse: mas o estudo que eu tenho é desse lado. Ele disse: para que tu me chamou para orar? Eu estou lhe dizendo que a água dá desse lado. Ele disse: pastor, sobre a sua palavra eu vou cavar. Eu disse: quantos metros você cavou aqui? 156, não achou. Com 36 metros. 36 metros ele achou água. O concorrente dele disse: você não vai trabalhar na cidade não. A cidade aqui, quem domina sou eu. Pago o preço que você quiser. Preço que você quiser, mas você não trabalha aqui. Comprou dele. E eu fiquei esperando a minha casa. Até agora de manhã ele não foi lá. Só se foi agora à tarde, ele não foi lá com a casa. Aí um dia eu fui para a oração. Deus disse: se ele desse a casa, ele ia reverberar para todo mundo. Só tem uma casa porque eu dei. Então quem vai lhe dar a sua casa sou eu. Fale para quem está do seu lado: se acalme, quem vai fazer é Deus. Diga: se acalme, quem vai fazer é Deus. Aí diga para ele: depois que Deus fazer. Diga: depois que Deus fazer, vai aparecer o pai da criança. Pastor Gilberto Rezende, que é pastor em São Bernardo do Campo, São Paulo, foi comprar uma casa. Viu a casa, não gostou, me ligou. Disse: Nerildo, fui comprar uma casa, não gostei porque a casa é a tua cara. Eu disse: parece comigo? Ele disse: parece. Eu disse: eu compro, a casa é minha. Quando eu desliguei o telefone, a André estava do meu lado e disse: você vai comprar essa casa com o quê? Eu disse: com dinheiro. Ela disse: mas você não tem? Eu disse: eu não tenho. Na época tinha 7 bilhões de pessoas no planeta. Eu disse: não é possível que no meio de 7 bilhões alguém não tenha dinheiro. Eu não tenho, mas alguém tem dinheiro. Fui ver a casa. E não é que a casa era a minha cara. Cheguei para a mulher e disse: vou lhe dar 250 mil de entrada e 20 cheques de 20 mil reais. Ela disse: fechou, a casa é sua. Só que é daqui a 15 dias. Quando eu entro dentro do carro, André me perguntou: amor, você está na igreja ainda? Estou. Você não está em nenhuma facção criminosa? Não. Não está vendendo droga? Eu disse: não. Como você conseguiu dinheiro? Eu disse: eu não tenho, mas alguém tem. Procurei o meu pastor, ele me emprestou 2 mil. Procurei outro irmão, me emprestou 2 mil. Aí fui irmão na igreja, que ele, não sei como é que fala aqui no sul, que ele é seguro. Eu, quando testemunho na igreja, ninguém acredita. Diz: não, ele não fez isso. Ele me deu 11 mil. Ninguém acredita, ninguém. Só para você não ter ideia, ele nunca foi numa pizzaria para não comer fora. Nunca foi no shopping para não comer fora. Ele tem um carro 2008. O carro está com 7 mil quilômetros, que ele não anda de pé. O homem é seguro. Ele disse: vou te dar 11 mil. Fiz 15 mil. Quantos mil eu fiz? 15. Faltava só 235. Fui conversar com a proprietária da casa. E aí eu disse: vou levar 2 obreiros, porque quando eu contar o testemunho, alguém vai duvidar. Então vou 2 comigo. Gilberto, tu que viu a casa, e o Zé, que entreguei ele. O que me deu os 11 mil, o que me deu, Zé, perdoa. Eu falei assim: não, me deu 15 mil.
e me deu 11 mil para fazer os 15 mil. Levei os 2 de testemunha. Quando fui conversar com a mulher olhou para mim e disse: irmão, o senhor crê em Deus? Eu disse: a coisa que eu mais faço é crer. Ela disse: o senhor trouxe dinheiro? Eu disse: eu lhe prometi 250, mas só tenho 15, está faltando 235 ainda. Ela disse: você crê em Deus? Eu disse: creio. O Deus que você serve vai lhe dar o dinheiro e você vai me pagar a casa. Você quer mudar quando? Você quer mudar quando? Eu disse: amanhã. Ela disse: vamos fazer o seguinte, você muda para casa e quando você terminar de me pagar, eu passo a documentação para o seu nome. Eu disse: vamos. Corri para casa, cheguei em casa, passei a chave no nariz da André. É para mudar amanhã. Antes que a mulher desista, muda logo amanhã. Fiquei um mês dentro da casa. Depois de um mês, bateu aquela bad, aquela depressão, a tristeza. Eu disse: Senhor, eu vou escandalizar o evangelho. Onde eu vou arrumar esse dinheiro para pagar essa casa? Tem misericórdia. Recebi um convite para pregar em Framingham. Na época, o pastor Divanci de Jesus era o pastor em Framingham. Estava hospedado em Boston. Terminei de pregar, o pastor Divanci disse: irmão Márcio, vai me levar lá na casa que você está hospedado. Quando eu chego no carro, irmão Márcio, uma caminhonete, essa Dodge Ram, grandona. Quando eu entrei, ele disse: pastor, o senhor acabou de sentar em cima da sua bênção. Eu disse: você vai me dar essa caminhonete para me levar para o Brasil? Eu disse: não. Pastor, eu sou um homem que saí de Ipatinga, Minas Gerais. Moro aqui no estado de Massachusetts. Deus me enriqueceu. Eu sou um homem rico. E o senhor estava pregando. E enquanto o senhor pregava, Jesus me disse que o senhor tem uma dívida que é impagável para o senhor. E eu tenho um dinheiro para pagar essa dívida. E eu fiz um voto com Jesus. Disse: Senhor, se não é produto da minha mente nervosa pentecostal, se for o Senhor que falou comigo, o pastor Divanci vai mandar eu levar ele onde está hospedado. E quando o pastor falou comigo que era para lhe levar, eu corri em casa. Levante do banco. Quando eu levantei, o banco tinha um fundo falso. Tinha uma sacola cheia de nota de dólar. Ele disse: Senhor, vai pagar a sua dívida. Eu disse: volto para o Brasil amanhã, volto para o Brasil amanhã, volto para o Brasil amanhã, volto para o Brasil amanhã. Voltei, troquei, o dinheiro não sobrou R$1, também não faltou R$1, foi o dinheiro exato. Essa palavra tem endereço certo. Deus está dando uma resposta para alguém aqui esta manhã. Quem vai fazer é Deus. Deus vai te surpreender por esses dias. Pode preparar para dar o culto em ações de graça. Pode preparar para dar o culto em ações de graça. Deus vai fazer. Projeta para a gente Gênesis capítulo 26 e o versículo 23 para a gente ir para casa. Falta ainda 7 minutos, eu tenho mais 2. Vamos lá e deixo mais 5. Grita bem alto comigo, diga: depois subiu. Vamos mais uma vez, diga: depois subiu. Diga mais uma vez: depois subiu. Quem lembra o que Isaac queria fazer no Egito? Quem lembra o que Isaac queria fazer no Egito? Isaac queria fazer o quê? Isaac queria fazer o quê? Mas Deus fez ele. O filisteu quer te ver, mas Deus vai te fazer. A oposição quer te ver, mas Deus vai te fazer subir. Satanás quer te ver descer, mas Deus vai te fazer subir. Diga para 3 pessoas: Deus não vai te fazer descer. Diga: Deus vai te fazer subir. Diga: subir. Diga: subir. Diga: subir. Diga: subir. Oh glória, oh glória, oh glória.
Põe um texto de novo. Põe um texto de novo. Depois subiu dali. Subiu dali aonde, gente? Subiu para onde, gente? Subiu para onde, gente? Beceba. A palavra Beceba é uma junção de duas palavras, Bé e Seba. Bé e Seba. Bé e Seba. Uma quer dizer fonte e outra quer dizer sete. Uma quer dizer fonte e outra quer dizer sete. Fazendo a junção, Beceba é cidade das 7 fontes. Deus arrancou Isaac de uma terra seca e levou para uma terra que tinha 7 fontes. Deus arrancou Isaac de uma terra seca e levou para uma terra que tinha 7 fontes. Ei, alguém vai te procurar no endereço antigo e não vai te encontrar, porque Deus vai te arrancar com raiz e tudo. Deus vai te arrancar com raiz e tudo. Receba a palavra pastoral. Terra seca, nunca mais. Terra seca, nunca mais. Terra seca, nunca mais. Deus vai te fazer crescer. Terra seca, nunca mais. Terra seca, nunca mais. Diga para 3 pessoas: terra seca, nunca mais. Diga: terra seca, nunca mais. Terra seca, nunca mais. Terra seca, nunca mais. 2026 é ano de Deus abrir 7 fontes. É ano de Deus abrir 7 fontes. Só quem crê que Deus vai abrir. Só quem crê que Deus vai abrir. Só quem crê que Deus vai abrir. Abra a boca e solte a voz. Abra a boca e glorifica. Abra a boca e magnifica. Abra a boca e celebra. Abra a boca e dê glória. Abra a boca e dê aleluia. Abra a boca para ser cheio. Abra a boca para ser avivado. Abra a boca para ser renovado. Abra a boca para ser curado. Abra a boca para ser batizado. Abra a boca para receber a presença de Deus. Ele está dizendo da minha boca: terra seca, nunca mais. Terra seca, nunca mais. Terra seca, nunca mais. Terra seca, nunca mais. Ele abre hoje 7 fontes. 7 fontes. 7 fontes. Quem crê que ele abre 7 fontes esta manhã, solte a voz e adora. Quem é batizado com o Espírito Santo? Quem é batizado com o Espírito Santo? Quem é batizado com o Espírito Santo? Abre a boca agora. Adore a Deus em línguas estranhas. Nós vamos nos assentar à mesa. Nós vamos ser esta manhã. É o domingo da ressurreição. É o domingo que Jesus reviveu. É o domingo que Jesus está vivo. Há um Cristo vivo. Uma igreja viva. Para um Cristo vivo. Uma igreja viva. Para um Cristo vivo. Uma igreja viva. Solte a voz e adora. Solte a voz e adora. Solte a voz e adora. Adore a Deus em línguas estranhas. Solte a tua voz, profeta. Solte a tua voz, profetiza. Abre a tua boca, mulher de Deus. Abre a tua boca, homem de Deus. Abre a tua boca, missionária. Abre a tua boca, missionário. Abre a tua boca, pastor. Solte a voz e adore, 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 adore. Adore, 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 adore. Nerebachuri kamanasheri kavawa. Nerebachuri kamanje helwa bawa duri kavasya. Se o ministério de louvor conseguir, adoremos a Deus dizendo que a bênção, 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 que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te abençoe. Se o ministério de louvor conseguir, cantemos que o Senhor, que a bênção, que o Senhor, que a bênção. Oh, glória a Deus. Terra seca, nunca mais. Terra seca, nunca mais. Terra seca, nunca mais. Oh glória, virão recursos, virão provisão, virão recursos, virão provisão, virão recursos, virão provisão, virão recursos, virão provisão. Terra seca, nunca mais. Terra seca, nunca mais. O Senhor te arranca hoje. O Senhor te arranca hoje. Com raiz e tudo. Com raiz e tudo. Alguém vai te procurar no endereço antigo. Você não estará mais lá. Porque você não vai descer. Vai subir. 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 Que faça brilhar seu rosto em ti e com
filhos, e a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, e a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, e a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Você vai abraçar pelo menos 2 pessoas agora. Abrace quem está do seu lado. Diga para ele: terra seca nunca mais. Diga: terra seca nunca mais. Diga para ele, diga para ela: ainda este ano. Ainda este ano. Diga: ainda este ano. Tem bênção para nossa casa. Diga: tem bênção para nossa família. Tem bênção para nossa casa. Tem bênção na nossa família. Se você crê, ore comigo. Se você crê, ore comigo. Se você crê, ore comigo. Se você crê, abre a tua boca. Abre a tua boca, profeta. Abre a tua boca, profetiza. Abre a tua boca, mulher de Deus. Solte a tua voz e ora. Abre a boca e ora. Abre a boca e clama. Abre a boca e pede. Abre a boca e suplica. Abre a boca e roga. Abre a boca e descende. Abre a boca e adore. Abre a boca e dê glória. Abre a boca e dê aleluia. Abre a boca e dê santa. Abre a tua boca, porque Deus está lhe dizendo: tem bênção, 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 tem bênção. E de dia e de noite, tua entrada e saída, é teu riso e teu choro, é contigo, é contigo. Rebaixando a raica tiricavalva. Orabaixando a raica tiricavalva. Orabacando a raica tiricavalva. Rambaiova. Rebaixando a raica tiricavalva. Orabaxérica tericavas. Teriquito robacal. Sabra widrefante reca taricavo. Rebaixando a raica tiricavalva. Orianda labaixando a rabacanda. Oribicanda rabaixanda. Orabacam piribicanda rabaixanda. Uracanda raica tiricavassia. Orabacando rivai. Enquanto você adora, seja curado. Enquanto você adora, seja curada. Que o Senhor arranque o mioma. Que o Senhor arranque o mioma. Que o Senhor arranque o cisto. O cisto. O cisto pela raiz. Que o Senhor arranque esse nó da tireoide. Que o Senhor arranque esse nódulo da tireoide. Que o Senhor põe a mão na endometriose. Na endometriose. Na endometriose. Que o Senhor arranque esse nódulo do câncer. Que o Senhor arranque esse nódulo do câncer. Que o Senhor abra a madre da estéreo. Que o Senhor abra a madre da estéreo. Que o Senhor abra a madre da estéreo. Que o Senhor te batize com o Espírito Santo. Que o Senhor te batize. Seja batizado essa manhã. Seja batizado essa manhã. Seja cheio. Seja cheio. Seja cheio. Seja cheio. Seja cheio. Seja cheio. 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 Seja cheio. Seja cheio. Seja cheio. Seja cheio. 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 Seja cheio. Seja cheio. Seja cheio. Seja cheio. Urabaxanda raua praça. Orabacandaraio. Oraicatica nenderebas. Orebacanduriba. Orebaua. Eu recebo a direção de Deus. Eu recebo a orientação de Deus.
Eu quero que pelo menos 5 irmãs do círculo de oração dê um abraço da missionária irmã Cida e diga: conta conosco, nós estamos do seu lado. Eu quero que pelo menos 5 obreiros da diretoria dê um abraço no pastor Elias e diga: conta comigo, pastor, eu estou do seu lado, eu estou do seu lado, eu estou do seu lado. Terra seca, nunca mais. Terra seca, nunca mais. Terra seca, nunca mais. Que a bênção, 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 que a bênção se derrama.